Eu quero ir direto à palavra nessa manhã, porque Jesus, Ele não mudou. Diga assim, Jesus não mudou. Sabe, Jesus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, e assim como Deus, o próprio Cristo, Ele tem prazer em buscar ter um encontro conosco. Sabe, se Jesus não teve um encontro com você, eu tenho certeza de uma coisa: Ele está no seu caminho. Eu não sei se você está no caminho dele, mas Ele está no seu caminho. Você vê nas Escrituras como Jesus, Ele no seu tempo aqui ministerial, não é? Nos seus 3 anos ou 3 anos e meio, Jesus, Ele entra no caminho das pessoas, Ele entra naquele tanque de Betesda, para curar aquele homem, para salvar aquele homem que estava ali, não é? Paralítico há tanto tempo, mas Jesus entra naquele lugar, sabe? Jesus, Ele entra no caminho das pessoas, para ter um encontro com as pessoas. O projeto de Deus, o maior projeto de Deus, é Cristo encontrando o homem, é Jesus encontrando a nossa vida, mudando a nossa história, transformando o nosso ser por completo. E quando Jesus tem um encontro comigo, com você, Jesus, Ele certamente age, Ele atua em todas as áreas da nossa vida. Então você vê quando Jesus, Ele encontrava os cegos, Ele curava aqueles cegos, Ele curava aqueles deficientes visuais, Ele curava os paralíticos. Jesus, Ele ressuscitou 3 pessoas. Uma vez Ele teve um encontro com a mãe, com aquela viúva. A mulher era viúva, imagina a dor de ser viúva. Todas as viúvas sabem como essa dor é muito sofrida. Eu tive uma mãe que ficou viúva, e eu sei da dor. Você talvez tenha uma mãe viúva, ou alguém que conhece que é viúva, e sabe a dor que é. Mas sabe, essa mulher era viúva, ela morava numa cidade chamada Naim, e a famosa viúva de Naim, e ela estava agora enterrando o seu filho único. Pensa, ela viúva, perdeu o marido, só era mãe de um filho, e agora esse filho morre. E a Bíblia diz que Jesus, Ele chega nessa cidade de propósito, para ter um encontro com aquela mulher. E a Bíblia mostra lá em Lucas, que Jesus entra naquela cidade, e Ele já mira aquele enterro. Jesus chega no meio de um enterro, e Ele encontra com essa viúva. Quando Jesus tem um encontro conosco, há um impacto dentro e fora de nós. Jesus, Ele encontra essa viúva, e ela está ali agora com o seu filho, o corpo do seu filho já morto, mas Jesus tem solução para todas as coisas, até para a morte. Jesus encontra aquele povo. A Bíblia diz que eles estavam indo enterrar o menino fora da cidade, e na porta da cidade, Jesus tem um encontro com aquele caixão sendo levado, e agora Ele impõe as mãos sobre o menino, e o menino senta no caixão, e começa a conversar. A Bíblia diz que o menino sentou, começou a conversar, e esse povo ali se converteu a Cristo Jesus, o Senhor. Jesus é Deus, amém? E todo encontro com Jesus é um encontro de impacto. Agora, sabe de uma coisa? Quando Jesus encontra você, quando Jesus encontra um homem, quando há um homem encontrado por Jesus, uma pessoa encontrada por Jesus, existe naturalmente um caminho onde Jesus está naturalmente falando: olha, há um caminho desde o meu encontro com você até a sua entrega. Porque não adianta um encontro com Jesus e uma vida que não quer se entregar a esse encontro. Jesus encontrou um jovem rico, e esse jovem, apesar de Jesus ter o encontrado no caminho, esse jovem se achou perfeito demais, se achou bom demais, se achou completo demais. E Jesus, quando falou: vamos ver se ele realmente quer se entregar, aquele jovem ficou com medo, e ele não se entregou a Jesus. Outras pessoas nas Escrituras, Jesus vai ao encontro delas, como é o caso de Nicodemos. Jesus vai até o encontro com Nicodemos. Jesus o encontra, mas na primeira vez ele ainda não se entregou. Talvez você demorou alguns dias, algumas semanas, alguns anos, até que se encontrasse
até que se entregasse a esse Jesus que te encontrou, amém? Sim ou não? Cada pessoa tem sua história, Deus faz do jeito dele, né? Tem pessoas que no primeiro encontro com Jesus já se entregam, tem pessoas que precisam ter outros encontros com Jesus, tem pessoas que precisam ser tocadas mais vezes, como foi o caso de Nicodemos. Ele se converte só depois, mas naquele primeiro momento ele estava confuso, ele não fechou totalmente o seu coração, mas ele estava assim confuso. Ele falou: como nascer de novo, Jesus? Como assim? Mas ele foi sincero. Aquele homem talvez religioso num primeiro momento, mas sem Deus, porque a religião não necessariamente vai te levar a Deus. Aquele homem tinha religião, mas não tinha Deus, e ele está diante de Jesus, que é o próprio Deus, e agora ele está muito transparente, muito assim, de forma muito transparente, falando: olha, eu não sei, eu não estou entendendo, como assim nascer de novo? Eu tenho 40 anos, eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Não tem como. Jesus falou: não, necessário é você nascer da água e do Espírito. E aquela palavra ficou na cabeça daquele homem, ele sonhava com ela, ele pensava de manhã, ele pensava de noite. E aí você sabe que no final da história, Nicodemos se converteu a Jesus Cristo, porque quando Jesus encontra alguém, e esse alguém abre o seu coração, há um processo de entrega ao Mestre, amém? E teve um homem que encontrou Jesus, essa história está principalmente em João capítulo 9, João capítulo 9, fala de uma história, onde um homem se encontrou com Jesus, Jesus encontra esse homem, e aqui eu quero falar para você sobre esse caminho, da entrega completa, como que esse homem se entrega por completo. Essa história é linda, está em João capítulo 9, e ela continua por muitos versículos, e está dizendo assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença, seus discípulos lhe perguntaram, eram os discípulos de Jesus: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Essa pergunta é muito criticada às vezes nos púlpitos, mas ela tinha certo sentido naquela época, porque existia uma cultura, uma ideia de que todo mundo era consequência daquilo que os seus pais fizeram, sabe? Era tipo assim, uma coisa, não é bem a reencarnação, mas era uma coisa do tipo assim, ó, se o pai for mal, o filho nasce com problema, se o pai for bom, o filho nasce, sabe? Então todos que nasciam com alguma imperfeição, ou que tinham problemas, eles perguntavam: será que foi seus pais que pecaram? Porque isso era uma coisa cultural, não bíblica, mas cultural. Aí eles estão perguntando: mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais? Porque ele nasceu cego, como assim? E Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu, e alguma versão diz, um comentário bíblico na minha Bíblia de estudo diz: e isso está acontecendo para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então veja, sabe, aquilo não foi algo assim só não foi algo para a desgraça, mas pelo contrário, foi algo para que Deus fosse glorificado. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, olha o que aconteceu nessa história. Ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Ele fez ali uma espécie de lama com cuspe e coloca no olho daquele homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé significava enviado. O homem foi, diga comigo, o homem foi. Amém. Lavou-se e voltou vendo. Sabe, eu quero falar para você desse processo de entrega. Você vê nessa história, depois eu vou mostrar o fim, que esse homem, ele acaba no final, e eu já vou dar um spoiler, tornando-se um adorador. Ele não somente foi curado da sua cegueira física, mas agora ele está livre para adorar. Ele está a ponto de se tornar alguém próximo. Por isso quando Jesus estava falando: olha, vamos dizer assim, eu quero adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Sabe, existe até um jargão falar: Jesus não busca adoração, quer adoradores. Porque adoração, alguém que não é adorador pode adorar, mas o adorador sempre vai adorar, sabe?
Então assim, mas Jesus ele estava falando de adoradores, mas não era só pelo sentido de música, do que a gente diz, do que a gente expressa, mas a adoração na Bíblia é entrega. Então eu quero falar para você esse caminho que esse homem, trilhou até a entrega com Jesus, amém? Está comigo aí? Aperte os cintos aí então, amém? Primeira coisa, versículo 1, diz assim, Jesus passou e viu, diga comigo, Jesus viu. Primeira coisa que eu quero te dizer, Deus nos vê e nos escolhe. Deus escolheu você para estar aqui nessa manhã. Deus escolheu você como alvo de salvação. Deus escolheu a sua casa para ser uma bênção nessa terra. Sabe, a graça de Deus encontra aquele homem. Sabe, aquele homem, meus irmãos, é alguém que precisava ser visto. Aquele homem, ele precisava ser encontrado, alguém precisava o ajudar. Ele era um cego desde que nasceu, ele tinha limitações não só físicas, mas talvez na sua alma. Ele também ainda não conhecia o caminho, apesar de estar naquele caminho. Sabe, assim também foi a nossa vida um dia, se a gente ainda não é. Sabe, existem pessoas que vivem ou viveram às margens do caminho do Evangelho. Jesus está passando, aquele homem está às margens, mas a boa notícia é que Jesus não passou sem vê-lo. Jesus para, Jesus viu, Jesus alcança aquele homem, assim como Jesus te alcançou e quer alcançar outras pessoas através da sua vida. Sabe, Jesus viu o cego. Sabe, outra coisa interessante aqui é que Jesus, como Deus, nos alcança, mas Ele também não só nos alcança no interior, Ele nos alcança por completo. O processo de Deus acontece assim, quando Deus quer fazer uma obra, e a sua vida é uma obra de Deus, amém? Faz sentido ou não? Lembra do barro? Sabe o que significa na Bíblia barro? Toda vez que a Bíblia fala do barro, aponta para o homem. Você vê que o oleiro, quando o profeta vê o vaso de barro nas mãos do oleiro, sim ou não? Sabe, aquele vaso de barro é como eu e você. Aquele vaso de barro, em outras palavras, somos nós, entende? Sabe, toda vez que a Bíblia aponta para o barro, aponta para o homem. Você vê que Deus, Ele pega e do barro, da terra, Ele fez quem? Adão. O homem foi formado da terra. E a propósito, a ciência diz que tudo que tem na terra tem em você, sim ou não? Já você vai no médico, o médico fala, está faltando ferro. Ferro? É ferro? Tem na terra, tem ou não tem? Tem uma Vale do Rio Doce aqui nesse lugar, gente. Tem ferro demais aqui, amém? Está entendendo? Olha, está faltando magnésio. Sim, magnésio tem aonde? Na terra, e tem em você, tem em mim, amém? Então tudo tem na terra, tem em nós, sabe? Isso faz todo sentido, porque Deus, Ele do pó da terra, do barro, Ele faz o homem. Ele te fez, Ele me formou, amém? Está entendendo? Sabe por que eu quero dizer? Que quando Deus te alcança, quando Deus me alcança, Deus tem prazer, Deus tem alegria, Deus tem propósito em nos trabalhar por inteiro. Sabe, nós não podemos entregar a Deus só o Espírito. Ou a gente se entrega por inteiro, ou não tem jeito. Esse homem, ele está entregando, não é, o todo. É claro que para mim tudo é a partir da entrega do Espírito, porque nós somos corpo, alma e Espírito. Por isso que nós chegamos aqui na igreja de manhã, a gente não louva só com o Espírito, a gente louva de corpo, alma e Espírito, amém? A gente louva por completo. Por isso que eu gosto, às vezes eu estou ali, eu estou querendo assim, né, subir as paredes. Por quê? Porque o meu corpo está alegre, a minha alma está alegre, eu estou alegre de estar na presença de Deus, na casa de Deus, não é, na vida da família da fé. Está comigo aí, entende? Então Deus não só encontra o espírito desse homem, Deus encontra a necessidade dele, Deus alcança a situação dele, Deus alcança o que estava dando errado, Deus alcança o seu status, o seu estado, a sua situação, o seu sofrimento. Sabe, em Jesus não tem essa ideia do tipo assim, só vou alcançar um pedaço. Não, sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Se Deus está te alcançando, se Ele já te alcançou, vai te alcançar, independente do momentum, sabe?
Deus, Ele quer alcançar a sua vida por completo. Deus quer transformar todas as áreas da sua vida. Quando Deus alcança alguém, há cura no nome de Jesus, há prosperidade no nome de Jesus, há amor no nome de Jesus, há perdão no nome de Jesus, há alegria no nome de Jesus, amém? Está entendendo? Há cura para a alma, há cura para o espírito, há cura para a dor interior, dor exterior, há cura no nome de Jesus. Deus está alcançando a gente, porque Deus quer mudar a nossa história, a nossa vida, não o nosso só presente, mas tudo que foi construído, Deus quer reconstruir. Olha o que diz em João, o evangelista diz, o evangelista escreveu o que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 16, o capítulo 15 fala muito dessa escolha e do propósito dela, mas olha o que diz, vocês não me escolheram. Jesus está dizendo ali, quando ele fala, não é, da videira ali, ele está falando, olha, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês, amém? Diga assim, Deus me escolheu. Diga assim, obrigado Deus, porque o Senhor me alcança, me alcançou, aleluia. Sabe, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês, eu os escolhi para irem, para dar frutos, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E aí esse texto é incrível, fala várias vezes sobre a escolha de Deus, mas no versículo 19 tem algo que eu gosto muito, que é um ponto importante, porque Deus nos escolheu para frutificar, mas Deus escolheu também para nos separar. Olha só o que ele diz, versículo 19, se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como se fossem dele, todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia, aleluia. Quem foi tirado do mundo aí? A escolha de Deus na vida daquele cego, era uma escolha para a separação. Deus não escolhe o homem para ser mais pertencente a esse sistema, Deus escolhe o homem para tirá-lo desse lamaçal de sujeira, e colocar no reino da sua maravilhosa luz, e é esse reino que você está, amém? E esse cego precisava ver essa luz, e ele viu essa luz para a glória de Jesus, amém? Agora olha que interessante, o versículo 2 fala assim, versículo 2 de João 9, fala assim, mestre, quem pecou, o homem ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele nem seus pais, e isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Deus, meu irmão, Ele tem um olhar fixo no propósito. Quando Deus salva alguém, não é só para a salvação da pessoa, ainda que isso seja muito importante, mas é para que Deus seja glorificado. A sua salvação, quando Deus te alcança, a sua cura, quando Deus te cura, aquilo que Deus faz na sua vida, também é para que as pessoas enxerguem a obra de Deus na sua vida. Obra é vista, obra é vista. Eu moro aqui perto, e eu sempre fiz uma caminhadinha, sempre não, mas assim, né, sempre é exagero, mas eu de vez em quando fazia uma caminhadinha na Avenida Bernardo Vasconcelos. E um dia, mais ou menos 10 anos atrás, eu estava vendo uns caminhões movimentando umas terras, lá no final da Bernardo Vasconcelos. E aí depois eu comecei a ver um prédio subir, o prédio subindo, e aí eu vi futuras instalações da Localiza, né? Eu não estou fazendo propaganda, mas eu estou só contando a história. Mas eu estava vendo, e aquela obra começou a ser vista, e várias pessoas passavam olhando essa obra. Um dia quase uma menina trombou no poste, ela estava olhando para a obra. Sabe, as obras, elas são vistas, e aquele prédio foi ficando grande, foi ficando bonito, e hoje o prédio da Localiza é engraçado, porque ele é um prédio bonito, espelhado, colorido, brilhante, lindo, estacionamento, não sei o que, sim ou não? Mas vou falar a verdade, é no meio do nada, mas às vezes a sua vida é assim, é uma obra de Deus no meio do nada, mas as pessoas olham e elas veem aquele prédio, aquela obra sendo levantada, sendo construída, sendo espelhada, sendo brilhante, sendo louvada, sendo elogiada, aleluia, amém? E aí um dia eu estava conversando com um comerciante ali da região, e ele falou assim, foi muito bom esse prédio vir para cá, né? Ele falou, esses dias, ele falou, na pandemia foi difícil, mas agora está tudo normal, e esse prédio foi muito bom vir para cá, porque aqueceu o comércio da região, os aluguéis aqui aumentaram, os restaurantes aumentaram, as mecânicas aumentaram, tem cabeleireiro
que não acaba mais, porque as moças têm que trabalhar bonito lá na Localiza. E ele foi me contando como que aquele prédio atraiu investimentos, atraiu consequências para a região. Assim é a vida de um crente, aonde você chega, valoriza o ambiente, valoriza a história, atrai investimento, amém? Está entendendo? Faz sentido? Porque é uma obra linda. Jesus está dizendo, não, ele está cego desde nascença, mas isso era para que a obra de Deus fosse glorificada. Agora a família dele vai crer, agora eles vão ver o que eu fiz na vida dele, agora a sinagoga vai ver, agora as pessoas que passam nessa rua todo dia, verão a grande obra que está sendo levantada. Amém? Deus te alcança para isso, aleluia. Então diga comigo assim, Deus me alcança. Deus me alcançou. Segunda coisa, versículo 6, ele cospe no chão, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos daquele homem. Ele aplica saliva aos olhos daquele homem. A segunda coisa que eu quero te dizer, você precisa atentar para as coisas que Deus faz, mas nunca resistir a Deus. Aquele homem poderia ter resistido o próprio Deus, ele poderia ter perdido o milagre, ele poderia ter deixado de conectar a sua vida com Deus, por estar preso à forma. E tem gente que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, apesar de Jesus já o ter encontrado. Por que não disse sim para Deus? Porque eu quero dizer sim quando Deus aparecer na minha forma. Eu quero dizer sim quando Deus aparecer do meu jeito. Eu quero sim quando aquela pessoa que eu conheço, que se diz crente, der um excelente e perfeito testemunho. Tem uma pessoa, outro dia que eu falei, por que você ainda não entregou a sua vida para Jesus? Porque você é marido de uma mulher crente, essa mulher é crente mesmo, e por que você não entregou a vida para Jesus? Ele falou assim, por causa do mau testemunho dos meus cunhados, dos meus primos, sei lá. A pessoa está presa a uma forma, mesmo que tenha certa legitimidade, por ser verdade talvez, mas não tem sentido. Esse homem, ele não pôde estar preso à forma. Diga comigo assim, Deus me alcança, e Deus faz do jeito dele. A segunda coisa que você precisa entender nesse processo, é que Deus faz do jeito dele. E tem gente perdendo as coisas de Deus, perdendo o melhor de Deus, porque quer que Deus faz do nosso jeito. A propósito, nós vamos começar uma série nova, maravilhosa, semana que vem. Então se prepare. Talvez tenha um pouco a ver. Mas sabe, Naamã não aceitou a forma de Deus fazer na vida dele, quase perdeu a cura. Naamã estava com lepra, e ele chega, o profeta não recebe, manda o estagiário fala, vai mergulhar naquele rio. Ele não queria. Rio Jordão? Não, na Síria tem muitos melhores rios. Não, mas Deus está dizendo, a cura é 7 mergulhos no Rio Jordão. Sabe, às vezes o passo que falta para a sua vida e para a minha vida alcançar as coisas gloriosas de Deus, está em atentar aos detalhes que Deus pede. Existem coisas que Deus pede para mim, que não pede para você. Existem coisas que Deus pede para você e não vai pedir para mim. Porque Deus sabe que o meu coração e o seu podem ter ambientes diferentes, podem ter pedaços diferentes, podem ter histórias diferentes. Deus trata uns de um jeito, outros de outro. Aquele jovem rico, Deus não queria, Jesus não queria suas riquezas, Jesus queria o seu coração. Mas Jesus sabia que o coração dele estava tomado por um amor errado, estava tomado por um outro amor. Jesus saberia que se ele encontrasse aquele jovem rico verdadeiramente, assim, se ele forçasse a barra, Jesus talvez seria o segundo. E qual é o problema? Jesus não aceita ser o segundo. Ou ele é o Senhor da nossa vida, ou ele é apenas o cara do crucifixo que a gente vê por aí. Sabe, Jesus está virando para aquele deficiente visual, aquele cego, e ele diz assim, vai. Jesus diz assim, vem cá. E Jesus começa a cuspir no chão. Acho que aquele cego ouviu e falou assim, o que está acontecendo? E as pessoas ao redor vendo, falando, que isso, que falta de ética, que isso, esse homem não tem nada de politicamente correto.
que isso? Aí Jesus está lá cuspindo. Porque não foi um cuspizinho não, gente. Foi uns cuspes assim, eu acho que foi uns 8. Porque tinha que dar uma laminha boa, né? Sim ou não? Você já fez isso? Deixa eu contar para vocês. Quando eu era pequeno, há pouco tempo atrás, quando eu era criança, eu me lembro uma vez em São Paulo, nós morávamos em São Paulo, e tinha uns meninos que pegavam no meu pé lá, e eu me lembro uma vez em São Paulo que nós fomos brincar, e aí a gente começou a brincar, e um falou, eu sou Jesus, a outro falou, eu sou não sei o quê, a outro falou, eu sou não sei o quê. Aí o Jesus era meu amigo mesmo, verdadeiro, o Jesus que estava sendo Jesus, né? E aí, o cara que estava fazendo o cego, era um menino que, sabe, não é meu inimigo não, sabe, mas é aquele menino, né? E aí, eu tinha um probleminha com aquele menino, criança, 10, 11 anos de idade, mas graças a Deus eu era criativo. E aí, quando ele veio para ser curado, eu fui lá no meu amigo Jesus, e falei, Jesus, por que você não faz a cura pelo cuspe? E aí meu amigo Jesus começou a cuspir no chão, gente. Começou a cuspir no chão, mas não mexeu não. Aquele menino viu e falou, eu não quero ser o cego mais não. Aí a gente falou, não, você já é cego, fecha o olho. Mas sabe, brincadeiras à parte, mas sabe, o povo escandalizou. Mas aquele cego, ele está lá, disposto a deixar Jesus fazer do jeito dele. As pessoas dispostas a deixar Deus fazer do seu jeito, são as pessoas que mais vão avançar rumo aos melhores milagres de Deus para a sua vida. Sabe, não deixe de avaliar se Deus está fazendo do jeito dele na sua vida. Sabe, deixa Deus fazer do jeito dele. Às vezes o jeito de Deus parece estranho, às vezes custa, às vezes é politicamente incorreto, né? Ou não é politicamente correto, mas é o jeito de Deus fazer. E qual é o problema? Tem gente que não percebeu ainda que Deus faz o milagre do jeito que Ele quer. É do jeito de Deus. E qual é o problema também? Nós vivemos um tempo onde a nossa geração é muito focada na forma. E uma geração focada na forma não terá uma experiência com a essência. Uma pessoa presa na forma pode não experimentar o milagre que Deus tem para ela. Eu acredito que quando nós colocamos forma no que Deus vai fazer, sem perceber, nós podemos estar diminuindo a Deus. Nós temos que confiar em Deus e confiar na sua criatividade. Nós que temos que confiar em Deus e confiar na forma de Deus fazer. Nós temos que confiar que Deus vai transformar a vida das pessoas que nós estamos levando o Evangelho do jeito de Deus fazer. Nós temos que confiar que Deus vai batizar as pessoas no Espírito Santo do jeito dele fazer. Tem pessoa que é batizada no Espírito Santo e ela tem expressões, tem pessoas que choram, tem pessoas que apenas se comprimem, mas as pessoas precisam ter a experiência do poder do Espírito Santo. Nós não podemos abrir mão. Quando nós colocamos numa forma, nós estamos abrindo mão do que Deus pode fazer da forma dele. Deus vai nos dar o light place da forma dele. Um milagre de Deus. E eu já falei várias vezes com Deus, falei, Senhor, só peço, faça, intervenha, venha, mas da sua forma, até porque a minha forma não está dando certo. Entende? Amém ou não? Entendeu? Amém? Então nós temos que deixar Deus fazer da forma dele. Esse é um segredo para você conseguir experimentar o melhor de Deus. Olha que interessante nas escrituras, só para te lembrar. Olha só, Deus curou alguns cegos das escrituras, mas só esse que Deus curou através da lama do cuspe. Deus curou, diversos paralíticos na Bíblia, mas cada um de um jeito. Aquele do tanque de Betesda foi de um jeito, aquele outro que desceu do telhado foi de outro jeito. Amém? Está entendendo ou não? Deus ressuscitou 3 na Bíblia, mas foi de um jeito, do outro jeito, do outro jeito. Uma foi ressuscitada antes de ser colocada no caixão, lá na casa dela, tinha acabado de morrer.
O outro foi ressuscitado já para ser enterrado na porta da cidade, que foi o filho único da viúva de Naim. Está aí comigo? Que eu já falei. E o outro foi Lázaro, que Jesus ressuscitou depois de 4 dias morto. 4 dias morto. Jesus ressuscitou Lázaro, gente, de um jeito e os outros do outro jeito. Faz sentido ou não? Então Jesus, Ele salva as pessoas do jeito dele. Na Bíblia, N pessoas são salvas por Cristo, mas todas foram salvas de um jeito. Jesus salva, a mensagem é a mesma, o Cristo é o mesmo, o Evangelho é o mesmo, o seu coração é o mesmo, mas a salvação é criativa. A salvação é criativa. Nós precisamos deixar Deus fazer do jeito dele, é claro. Você vai levar na célula, tem gente que vai converter na primeira célula. A Dani, por exemplo, minha esposa, foi difícil, igual o Nicodemos. Ô mulher difícil de crer. E hoje, o difícil lá em casa sou eu. Estou brincando, está amarrado. Mas hoje, ela crê em tudo, aleluia, glória, está sempre crendo, chorando, nas escrituras, ensinando Davi, na palavra, ela está assim, sempre cheia de Deus. Mas foi difícil de Deus começar a encher, entende? Dani, vamos na célula, ela era minha amiga da academia, vamos na célula? Aí ela falava, hã? Fingia que não ouvia, e não tinha fone não, ela falava, hã? Célula. Que isso? Já te expliquei. Vamos? Ah, não vamos não. Aí tive que levar ela, né? Claro que eu fui com meu irmão, tudo, mas eu tive que levá-la num rodízio de pizza caro. Tem pessoas que a salvação vai custar 1 noite, 2 noites, 1 semana, 1 ano da sua vida. Tem pessoas que a salvação pode custar um jejum de 21 dias, mas sempre vale a pena. Uma alma vale mais do que? Amém? Aí eu falei, meu Deus, essa menina é difícil. Aí fomos num rodízio de pizza maravilhoso, comemos, conversamos. Aí depois ela ficou sem graça de dizer não. Ah não, aí depois eu ainda chamei ela para o meu aniversário. Apresentei todo mundo da célula, ela ficou amiga das meninas da célula. Aí depois eu falei assim, agora vai. Aí eu chamei ela para ir na célula. Sabe o que aconteceu? Ela foi, aleluia. Só que 2 semanas depois tinha o nosso acampamento de carnaval. Eu falei, Dani, você tem que ir no acampamento de carnaval. Ela falou, não posso, tem um compromisso em Ouro Preto. Eu falei, meu Deus. Para quem entendeu, um pingo é letra. Meu Deus. A menina, eu achei que era mais calma. Aí foi para Ouro Preto, eu fui para o acampamento. Aí passou um mês, ela voltou na cela, foi na outra cela. Aí chegou uma cela, ela parece que começou. Aí ela parece que se entregou, converteu, começou a ler a Bíblia, começou a encher do Espírito. Aí eu comecei a ler mais a Bíblia, que eu achei que ela ia me passar. Aí eu comecei, sabe? Então empolgou todo mundo, a célula se aleluiou, é muita bênção. E no outro ano, no nosso acampamento de carnaval de 1900, não, estou zoando, no nosso acampamento de carnaval de 2005 ou de 2006, agora estou doido, mas 2005, foi isso mesmo, nosso acampamento de carnaval de 2005, a Daniele estava lá, servindo, sendo batizada com o Espírito Santo. Sabe, Deus faz do jeito dele. Mas eu e você não podemos desistir. Esse homem não desistiu, ele não colocou Deus numa forma. Não coloque numa forma a forma de Deus agir. Amém? Então o segundo passo é que Deus faz do jeito deles. Terceiro passo, vamos lá. Uma curiosidade, eu estudei um pouco essa história, eu já até contei aqui numa outra pregação, mas eu estudei um pouco dessa história. E preste atenção nisso que é interessante, entre o lugar que esse cego recebeu aquela lama santa no olho, até o tanque, era cerca de 1,2 quilômetros. Meu irmão, até para alguns crentes que estão olhando para mim aqui nessa manhã, andar 1,2 quilômetros não é fácil não. Não mente não. Não é verdade? Cansa, né? Mas preste atenção. Esse era um deficiente visual e o caminho era terrível. Não era um caminho plano, tipo andar na Pampulha. Era um caminho íngreme, tinha subida, descida, escada, esquina.
Você acha que foi fácil andar 1,2 quilômetros para esse deficiente visual? Sim ou não? Sim ou não? Não, mas olha só, 1,2 quilômetros, olha só, versículo 6, cuspiu no chão, misturou terra na saliva, e aplicou aos olhos do homem, e disse-lhe, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Aí diz o quê? Então preste atenção, vá lavar-se, o homem foi curado e voltou lavado, está escrito isso? Sim ou não? Diz assim, o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Ele foi cego. Preste atenção, a cura não veio quando Jesus colocou a lama nos seus olhos. A cura, ela veio quando ele caminhou 1,2 quilômetro e se banhou no tanque. Faz sentido ou não? Vou repetir, você não pode perder esse ponto. A cura não veio no momento que Jesus coloca a lama nos seus olhos. A cura só veio depois de esse homem obedecer ao comando de Jesus para andar 1,2 quilômetros e mergulhar no tanque de Siloé. Faz sentido ou não? Terceira coisa que você precisa entender, e eu falo isso com muito carinho, isso não anula de forma alguma que Deus nos alcança, que a graça nos alcançou, mas Deus deseja fazer a partir da nossa obediência. O milagre foi menor por isso, sim ou não? Foi menor ou não? Foi a água do Siloé que curou? Não. Foi 1 quilômetro e 1 quilômetro andando que curou? Foi o barro que curou? Não, foi Cristo que curou. Sabe, é Cristo que vai fazer na sua vida, mas a sua obediência pode ser determinante para o que Ele quer fazer. Determinante. Sabe, é muito importante, nós precisamos obedecer, às vezes, nós precisamos obedecer a Deus para experimentar os milagres. Sabe, esse homem ele precisou caminhar como Naamã, ele teve que chegar naquele lugar, e às vezes é aqui que muitos milagres estão incubados, é aqui que uma história de glória pode estar paralisada na minha vida, é nesse ponto que uma história de visão, de supervisão, de grande visão, de promoção, de cura, de alegria, de perdão, pode estar incubada, sabe? É aqui. Então minha ideia para você nessa manhã é obedeça a Deus e a sua palavra, que você vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Sabe, é muito importante isso. Olha só, Deuteronômio, capítulo 11, eu gosto muito desse texto, versículos 26, diz assim, 26 a 28, diz assim, ó, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Ah, mas Deus coloca diante de mim a bênção e a maldição. Por que Ele não colocou só a bênção? Porque nós não somos marionetes. Quem quer fazer você de marionete é o diabo. Deus nunca vai fazer isso. Deus ama a liberdade, inclusive a de expressão. Sabe, não tem nada a ver. Sabe, liberdade tem tudo a ver com Deus. Agora, marionete não tem nada a ver com Deus. Sabe, ele diz, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, mas vocês escolham a bênção. Vocês terão a bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje eu lhes estou dando. Está aí? Sim ou não? Que hoje ordeno a vocês. No versículo 1 de Deuteronômio 28, versículo 1 de Deuteronômio 28 diz, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordena o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima, diga muito acima, de todas as nações da terra. Todas, diga todas, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. No versículo 6 diz, e vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Meu irmão, a obediência é o caminho da bênção.
Esse homem precisou obedecer. Ele não só precisou crer, ele precisou crer para obedecer. Primeiro ele creu, depois ele obedeceu. Então Deus transforma a sua vida primeiro na crença, mas depois na obediência. E essas coisas, quando acontecem juntas, elas dão grande glória para Deus, grande poder na sua vida, grande poder na vida de outras pessoas. É assim que se constrói um verdadeiro edifício no reino, através da obediência. Deus, ele salva você, e é verdade, quando você crê em Jesus Cristo, uma chave é virada em relação à sua eternidade. Amém? Está comigo aí ou não? Quando você crê em Jesus Cristo, uma chave é virada em relação à eternidade. Mas quando você obedece a Jesus Cristo, uma chave é virada em direção à maturidade. E qual é o ponto? É que a maturidade é que te leva a experimentar as coisas da eternidade aqui na terra. Pegou? Amém? Está entendendo? Então a obediência, ela precisa andar com a crença. A crença traz a obediência. Então agora ele está crendo, é Jesus, eu ouvi falar dele, ele está aqui para transformar minha vida, ele me alcançou, não tem sentido, ele veio até a mim, ele teve um encontro comigo, ele está querendo algo na minha vida, e eu vou vulnerabilizar o meu coração. Ele torna a sua vida vulnerável à vontade de Deus, do jeito de Deus fazer. Ele aceita aquele barro nos seus olhos, mas agora Jesus pede algo mais. Jesus fala assim: vai até o tanque de Siloé e lave-se. E ele vai até o tanque, ele obedece a Deus. Deus deseja a sua e a minha obediência para fazer as maiores coisas na nossa vida. Elas vão acontecer, eu tenho certeza. E por último, agora sim, o ápice desse milagre. Esse negócio, gente, de Jesus fazer desse jeito, deixa eu só dar uma pincelada aqui. É normal. O normal Deus pode fazer de forma extraordinária? Pode, mas o ordinário, o normal de Deus é assim. Ele chega lá, Lázaro, vai. Gente, o que é maior, rolar a pedra ou ressuscitar o homem depois de 4 dias morto? O que é maior? Nem se compara. Mas Deus vai nos pedir o menor, para avaliar a nossa fé e a nossa obediência, porque elas têm que andar juntas. A obediência é fruto da fé, ela não causa, ela é a consequência, ela não é causa. Nós não somos salvos pela obediência, nós somos salvos pela fé, para a obediência. Mas quando essas duas coisas acontecem juntas, Lázaro ressuscitam, sonhos tornam realidade, curas são liberadas, milagres sobrenaturais começam a acontecer naturalmente. Amém? Ele chega e fala: rolem a pedra. E agora eles rolam a pedra. Ele diz: Lázaro, vem para fora. E o defunto, antes de 4 dias, agora é Lázaro saindo com aquelas faixas, gritando. Era uma múmia andando, gente. Tesoura! Alguém gritou. Está entendendo ou não? Você vê que ele fala assim: gente, e agora? Como nós vamos alimentar essa multidão? Eu acho que aqueles discípulos, principalmente se tivessem um muito espiritualizado ali, ia falar: ué, o que Jesus está mandando isso para a gente? Ele que sopra aí, cria pão, dá uma estalada, aparece um pão, igual o Aladim. Tem gente que só consegue enxergar Jesus como Aladim, plim. Mas sabe de uma coisa? Jesus vira para eles e fala: deem vocês a eles de comer. E aí chega André, e ele traz 5 pães e 2 peixes. E Jesus falou assim: agora sim. Jesus não precisava dos 5 pães, mas é a forma ordinária de Deus fazer. Amém? Faz sentido ou não? É igual as redes. Não tem peixe não, Jesus. Tem sim, Pedro, você está vendo só com seus olhos, mas meus olhos são de pescador, Jesus. Eu pesco há 10 anos, há 15 anos, desde criança com meu pai. É mesmo, Pedro? Mas seus olhos não estão vendo tudo. Pedro: não é possível, Jesus, nós pescamos a noite inteira. Aí Jesus fala assim: mas vai de novo, rema até ali, vira para o outro lado e lance as redes novamente.
A obediência é a chave do sucesso. Amém? Deus faz as grandes coisas quando a gente obedece às pequenas. E por último, agora sim, é interessante que esse cego foi curado, foi restaurado por Jesus ali, e ele vai agora para dentro da sinagoga. Acho que ele queria ver o primeiro culto da sua vida. Ele queria ver o Juninho tocar com essa jaqueta bonita. Ele queria ver a Michele cantar com a Priscila e dizer, glória a Deus nas alturas. Sabe, ele queria ver o Alex, para ele juntar-se ao Alex e procurar uma esposa. Ele queria ver acontecer. Porque até aquele dia ele apenas ouvia, mas agora ele queria estar diante do amado. Era esse amado que eu estou dizendo. E ele queria ouvir e ver. Ele vai para dentro da sinagoga, ele entra e glorifica a Deus, fala, obrigado por aquele profeta que me curou. É meu primeiro culto visual, eu só tinha culto auditivo, era só Spotify, agora é YouTube, aleluia. Ele está assim, sabe, com a mente virada, e ele está lá, sentando na frente. Mas qual era o problema? Que os fariseus estavam indignados, porque para fariseus, não importa o que, importa quem. O problema é quem diz, e não o que se diz. Pegou? Isso faz sentido para você nos dias de hoje? Sim ou não? Então, eles estão preocupados, eles não estão nem aí, eles minimizam o que Jesus fez na vida daquele homem, e maximizam o problema de ser Jesus. Eles minimizam a cura, minimizam o que Deus estava fazendo no exterior daquele homem, e maximizam a cura, e eles começam a rodear ele e falar, quem te curou? O que aconteceu com você? Você era aquele cego. Aí ele falou assim, um homem passou lá, e me encontrou, e me alcançou, e mudou a minha história. Ele cuspiu no chão, ele colocou saliva, eu vi que ele fez do jeito dele, aleluia, ele fez do jeito dele. E aqueles homens já falaram, saliva? Que coisa é essa? Saliva, foi uma saliva santa, foi colocada nos meus olhos, e aquele homem, ele me deu uma ordem, ele disse, obedeça, e eu fui 1 quilômetro, demorou quase 2 horas, porque o caminho era difícil, mas eu cheguei no tanque de Siloé, eu fui lavado, eu fui cego, e voltei vendo, e estou aqui assistindo meu primeiro culto, aleluia. E aqueles religiosos estão incomodados, porque você sabe, né, gente, quem é religioso prefere pessoas cegas. As pessoas cegas são domináveis, negativamente falando. Mas essa é outra história, deixa eu voltar aqui. Aí, eles estão lá, eles começam a me confrontar, quem te curou, quem te curou? E ele falou, não sei, gente, é o profeta aí, eu não sei direito. Mas aí Jesus entra no auditório para o culto da tarde, esse era o culto da manhã, ou Jesus volta para o culto da noite, porque Jesus ele ia nos 2 cultos. Aí, acabei de criar a doutrina dos 2 cultos. É brincadeira. Mas aí Jesus chega, e no versículo 35 de João, eu resumi a história, agora está lá no versículo 35, Jesus ouviu que haviam expulsado, porque chegou um momento que eles começaram a mandar aquele homem embora, meio que, você não quer dedar o cara, então você vai sair daqui, você não tem direito de assistir o que você apenas ouvia. Agora olha só, Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Ele perguntou para aquele que tinha sido curado por ele mesmo, você crê no Filho do Homem? É claro que o homem estava reconhecendo e sabendo quem era ele, mas ele perguntou, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus respondeu, você já está vendo ele, você está diante dele, você está vendo ele nesse momento, e olha que Jesus falou, você já o tem visto. Na versão mais original diz assim, agora você pode vê-lo. Como que ele não ia aceitar Cristo de verdade? Como alguém vai negar aquele que o alcançou? Ele foi alcançado, ele agora está vendo, não tinha como negar, gente. Jesus dá um confronto amoroso, fala assim, você agora agora você pode vê-lo.
Você não vai só ouvir mais, você vai vê-lo. Agora esse homem está diante de Jesus, e ele diz: aquele que está falando com você, para ressaltar e para refutar, para confirmar. E agora olha só, o homem disse: Senhor, eu creio. E o? Meu irmão, preste atenção. Adoração é uma marca fundamental na vida de quem crê de verdade. Ele estava meio crendo, agora ele está totalmente crendo. Na vida de quem crê de verdade, pode demorar um pouquinho, pode ser um processo, mas a vida de adoração acontece. E talvez nós estamos aqui pensando, porque existe esse nome worship, né, Guilherme? Existe esse nome worship, né, adoração, ligado à música, e é muito bom. Música faz parte da adoração, mas adoração não é música. Adoração pela palavra é a palavra avod. Deixa eu tentar ler para vocês no meu mais profundo grego ou hebraico. A palavra é avod. Diga avod. Isso. Para os íntimos pode ser avodah. No hebraico, desculpa, olha, eu falei grego, hebraico. Mas olha só, a palavra adoração, preste atenção, a palavra adoração significa uma cultura de vida entregue a Deus. Adoração é, por isso que a palavra culto no inglês é melhor traduzida, porque é service, que é serviço. Por quê? Porque adoração é estilo de vida, é entrega, é sacrifício, é serviço. No Velho Testamento não se podia falar em adoração sem ter entrega. Lá no Velho Testamento, ninguém poderia ir adorar sem ter uma entrega. Ah, mas os mais pobres levavam a rolinhas mesmo, pombas. E os mais ricos levavam bezerro. E os muito ricos, boi Nelore, cavalo manga larga, camelo de raça. Eu estou extrapolando, mas preste atenção, todos, do mais pobre ao mais rico, que eram verdadeiros adoradores, não chegavam diante de Deus de mãos vazias. E sabe, no Novo Testamento, adoração significa também entrega, mas no Novo Testamento, a grande oferta não é o que você traz nas suas mãos, mas é o seu coração. No Novo Testamento, eu sou a oferta, você é a oferta, a sua vida é oferta, o seu tempo é oferta, o seu recurso é oferta, o seu casamento é oferta, o seu coração é oferta, o meu coração é oferta. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos que achavam que a oferta era só material. Ele está dizendo aos romanos, em Romanos 12, olha, vocês precisam transformar a mente, porque agora vocês precisam entender que é vocês que precisam entregar-se a Deus. Entregue-se a Deus. Ele está dizendo em Romanos 12, na verdade isso, ele está falando: rogo-vos, eu clamo que apresentem a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. O que o apóstolo Paulo estava falando não era para o cara ir lá e se jogar na fogueira do sacrifício e ficar lá queimando. Não era para o cara morar na igreja, dormir lá dentro, falar agora eu me entreguei, né? Ontem eu fui num sítio aqui pertinho e eu vi uma mulher que estava andando na rua com um pano de saco e uma Bíblia gigante na mão assim, ó. Porque não é só sobre isso, entende? Ela estava talvez num simbolismo do tipo, eu sou a entrega, eu estou quebrantado, mas não era isso. O apóstolo Paulo estava falando, vocês estão falando até hoje que a entrega é apenas as rolinhas, os bois, os bezerros, mas eu vos digo, a entrega é a vida de vocês. A entrega é a vida de vocês. Um cordeiro puro, Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi morto naquela cruz, foi entregue, e agora uma chave foi virada. A adoração não é mais sobre o que você dá, mas é sobre o seu coração.
Claro, o que eu dou faz parte, mas não é só isso. Adoração é algo mais. Adoração é a minha vida, é a sua vida. Ele o adorou quando ele entendeu. Agora ele está diante daquele que o tinha alcançado. Ele está diante daquele que tinha feito do seu jeito. Ele estava diante daquele que ele obedeceu e valeu a pena. Mas ele diz, a Bíblia diz, e ele o adorou. Porque agora ele está dizendo: eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável. O que eu quero dizer para terminar essa palavra é o seguinte: que o que Deus quer de você e de mim, até essa entrega, é esse passo a passo de coração, sabe, é você dizer: Deus, por favor, me alcança. Talvez você está aqui nessa manhã dizendo: eu preciso ser alcançado por Deus. Talvez você está aqui porque alguém te convidou, porque você ama, porque você está começando a frequentar, porque você conhece, porque você gosta, porque a música é bonita, porque não importa, tudo isso é bom, mas o principal é você entender que Deus te alcançou. Se você está aqui nessa manhã, Deus te trouxe aqui, Deus alcançou você, vai alcançar a sua casa, vai alcançar os seus negócios. Se você disser: Deus me alcança, Ele está pronto, Ele está no seu caminho, entende? Ele vai ao seu encontro. Diga assim comigo: Deus, por favor, me alcança. Quando Deus te alcança, Ele alcança todas as coisas. Segunda coisa, Deus quer fazer do jeito dele. Deixa Deus fazer do jeito dele. Confia no jeito de Deus fazer. Confia que Deus vai fazer, mas confia também que Deus vai fazer do jeito dele fazer. Amém? Não coloque limites, não coloque formas. A fé racional é um pouco perigosa, porque a fé bíblica é uma fé completa, é uma fé que confia de todo o coração. A gente não sabe como, mas a gente sabe que vai acontecer. A gente espera, a gente está convicto, a gente já vê, a gente já sabe, mas o como pertence a Deus, e Ele tem o melhor como, porque Ele é muito mais criativo e original que qualquer um nesse auditório. Deus é mais criativo do que nós, do que a gente. Deus é o criativo dos criativos. Ele que criou a criatividade. Ele cuspiu no chão. Olha a criatividade de Deus. Ninguém pensaria nisso, nem o mágico. O mágico ia querer fazer uns trem assim, uns negócios assim. Mas Jesus falou assim: não. Todo mundo olhando, parado, igual Chaves. Já viu? Quem tem mais de 30 sabe o que eu estou falando. Os meninos de 18 não lembram. Não assistiram, perderam o melhor dos humores da terra. Chaves e Chapolin. Que por sinal é a mesma pessoa. Mas sabe, eles estavam olhando. Deixa Deus fazer do seu jeito, do jeito dele, amém? Deus vai fazer na sua vida, Deus vai curar você, Deus vai libertar pessoas ao seu redor, Deus vai dar multiplicação para a sua célula, Deus vai abençoar os seus passos, os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Deus é com você, então deixa Deus fazer. E agora, Deus, você falou que a gente ia sair desse Egito, e nós estamos diante do Mar Vermelho, e atrás de nós, o exército de Faraó. Deus falou: sabe nada, inocente. Deus sopra o mar do outro lado, e eles estão reclamando, e o exército chegando, e o mar se abrindo, a Bíblia diz que o mar se abriu de lá para cá, o mar está se abrindo, o mar está se abrindo, o mar está se abrindo. Quando o exército está perto, já dava para ver e ouvir o exército: entra no mar, povo. 2 milhões de pessoas na areinha, os menininhos tudo gostando, aquela água em volta. Uau, Deus, que legal. Ô pai, traz a gente para nadar aqui amanhã. E os meninos tudo andando, aquela gritaria, aquela coisa, eles loucos lá atravessando o mar. E agora Deus está falando: está vendo, eu sou criativo. Mas sabe qual é o problema? É que aquele povo não devia deixar de crer naquele momento. Sabe por quê? Porque Deus já tinha sido criativo lá no Egito. Água em sangue, marimbondo que nunca viram, matou os filhos, só os mais velhos, só dos egípcios. Como Deus? Diga comigo: Deus é criativo. Diga bem alto: eu confio no jeito de Deus fazer. Você também está pronto para obedecer a Deus?
Porque às vezes é nesse ponto da obediência, às vezes é nesse ponto da obediência, que o seu milagre está incubado. Tem um milagre incubado, avalia se a obediência está limitada. E às vezes, preste atenção que isso é muito importante, às vezes a obediência, ela não está acontecendo, não é por causa de uma desobediência diretamente. Às vezes, o antônimo da obediência que Deus quer para nós, é a omissão. E eu creio que Deus está levantando nessa igreja maravilhosa uma multidão de adoradores. Quando eu olho para a Light, eu vejo milhares de pessoas adorando a Deus. Eu enxergo de verdade o auditório cheio, mas cheio não é assim, não é só nas cadeiras, é cheio de gente adorando. Mas que, pastor, mas você falou que não é música. Não, mas é porque é o seguinte, presta atenção, é porque a expressão, ela acontece quando tem dia a dia. Que a adoração não é sobre um domingo, é sobre, calma gente, a adoração, está vendo, músico é adorador, ele já chega, tchau. Que eu falei mesmo? A adoração não é sobre um domingo, cantando, mas é sobre uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado entregues a Deus. Amém? Você está pronto para ser um adorador? Quando você está diante de Jesus face a face, não tem como não adorar. Não tem como chegar diante de Jesus e falar obrigado pela cura, valeu, e dar as costas. Não tem um homem na escritura que era verdadeiramente salvo, que chegou diante de Jesus e saiu sem adorá-lo. Não tem um homem, porque quem está verdadeiramente alcançado por Jesus, quem está verdadeiramente disposto a obedecê-lo, vai se tornando cada dia mais um adorador genuíno. Vamos ficar de pé.